Não há como fugir do assunto político e econômico do Brasil hoje. Nós tivemos aí agora, nessa semana, a confirmação de que o PIB brasileiro não vai cair 1,5%, nem 2%, mas 3%, o que é um recorde histórico nessa última década, e as perspectivas não são nada boas para o Brasil. Além do mais, tivemos nesta semana também a avaliação das contas do atual governo, do ano passado, e foi reprovado por unanimidade pelo Tribunal de Contas da União. Isso é muito significativo, isso é um golpe muito duro para um governo que, quando assumiu lá atrás, lá em 2003, era o governo da ética, da moralidade, que ia colocar o Brasil nos trilhos da civilidade política, econômica, reduzir a pobreza e ser mais justo. Nada disso aconteceu e por isso nós trazemos aqui de novo o Antônio Carlos Nazi, que é nosso analista empresarial, que toca nessas questões importantes. Nazi, como é que tu... Claro que já era esperado, né? Todo mundo esperava que realmente as contas fossem reprovadas. Mas qual é a tua avaliação, o significado simbólico disso para a nação brasileira? Bom, boa noite. Prazer estar de novo com vocês. Eu não concordo muito contigo. Acho que havia muita dúvida, pagando para ver se o Nardes fizesse realmente o relatório que fez, com a sua equipe lá. E, logicamente, que quem estava mais informado via que tinha todos os argumentos para fazer a reprovação das contas. Mas eu diria assim, todas as pessoas que eu falava, isso não vai dar em nada, isso o Tribunal de Contas vai fazer que nem nos outros, vai fazer algumas ressalvas, que nem aconteceu com o Fernando Henrique. Aprovar com ressalvas. Aprovar com ressalva, aconteceu com o Lula, aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso. E acontece aqui no Estado também, normalmente são aprovadas as contas com ressalva. Então, achavam que de novo ia acontecer as ressalvas. Só que o buraco foi 106 bilhões. Né? As manipulações foram 106 bilhões, que é muito mais do que está se falando aqui para fazer um superávit primário, que é o pacote do Levi. Então, se tiver a capacidade de fazer rolo de 106 bilhões, deviam ter a capacidade de fazer um superávit agora de mais de 106 bilhões. Agora, acontece que a reprovação das contas, ela tem todo um processo, isso é um parecer técnico, e agora vai para a questão de um julgamento que eu diria mais político do que técnico, né? Vai passar pela Comissão de Orçamento, de Finanças da Câmara, vai passar por uma sessão da Câmara dos Deputados, depois vai passar separadamente do Senado, e aí que nós vamos ter a decisão se realmente o relatório vai ser confirmado com a reprovação das contas. Aí eu acho que se cria um fato político muito importante. Por enquanto, nós estamos aí com a questão de um parecer técnico. Agora, eu particularmente, não sei se for a opinião de vocês, eu acho que o que uniu o Tribunal de Contas na decisão foi aquela desastrosa, né, tentação de intimidação dos três patentas, que o nosso conterrâneo aqui, Adams, né, que é gaúcho, advogado-geral da União, participar daquela, eu diria, uma palhaçada, porque, pelo amor de Deus, né, aquilo foi a gota d'água para unir ainda, o que faltava no Tribunal de Contas para votar contra foi aquele trio aparecendo na televisão de forma desastrosa. Então, eu vejo que nós vamos levar alguns meses, vamos até o final do ano, né? Tomara que saia antes do recesso o julgamento. Mas eu acho que vai demorar, porque o processo é complexo. Uma reprovação das contas e tal vai ter uma pressão política agora muito forte, não é? Então, eu não sou tão otimista com relação a que isso ocorra logo. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser discutida no Congresso e eles vão jogar isso, se possível, para o ano que vem. Por si só, a questão da reprovação das contas, embora tenha sido por unanimidade pelo Tribunal de Contas da União, como o Nazi falou, quer dizer, aqui no Estado eu estou acostumado a ver o Tribunal de Contas aprovar contas com ressalvas, também lá também acontece isso, o Fernando Henrique foi assim, o Lula também foi assim. O problema do atual governo é que foi por unanimidade e o atual governo está enlameado total, está no lamaçal de futrica, de roubo, extremamente exposto. Quer dizer, então, essa decisão do Tribunal de Contas da União parece que será a gota d'água que faltava para empurrar um processo de impeachment. Vai colaborar bastante, eu creio. Agora, veja, foi feita toda essa mudança ministerial, com aquela desastrosa entrevista também aliás, colocaram o cara no lugar certo agora. O ministro da Saúde é psiquiatra. Um governo como esse, só um psiquiatra para resolver o problema.
Então, eu acho que o cara diz, não, agora vamos fazer a dupla CPMF. Né? Paga no débito e paga no crédito. Aí depois, não, foi mal entendida, etc. Tal, mas quem escutou a entrevista do cara e escuta bem, né? O cara disse um monte de bobagem. Não que eu assim, particularmente, acho até que o CPMF, se fosse 0,8, é melhor que 0,2, porque contribuiria para baixar o déficit do juro, né? Porque o juro está saindo mais caro que o CPMF. É verdade. Então, é preferível você pagar com o CPMF, tu está pagando, eu faço um cálculo assim, você divide os 423 bilhões aí que vai ter de juro da dívida interna esse ano por 204 milhões de brasileiros, né? Cada um está pagando 2 mil e pouco de juros. Da sua cota de sacrifício. Né? Então, aí o ministro, o Levi, disse, não, pois se não sair esse pacote fiscal, esse ajuste fiscal, é espuma. Né? Nós vamos viver dias complicados. E vamos viver mesmo. Eu acho que nem com 66 bilhões, nem com 132 bilhões que o CPMF daria aí de somatório, para um 0,2 seria 32 bilhões. Né? Então, coloca 0,8 já vai para cento e poucos bilhões, diminui o juro da dívida interna, né? Porque nessa última semana as captações do Tesouro Nacional não foi com a Selic de 14,25, foi 19% de juros. Então, eu sei que era banqueira aqui no Brasil, melhor coisa que tem. Eu capto o dinheiro, o ticket de aplicação a 10% ao ano, e eu vou lá e compro, na mesma hora, levanto o telefone e compro o título do Tesouro a 19% ao ano. Fico sentado na minha mesa, captando a 10% e comprando o título que me rende 19%. Isso é o Brasil de hoje. Isso aqui é um cassino aberto, né? E oficializado apenas com o nome de banco daqui, banco dali e tal, mas é o Banco Central batendo palma. A CVM aumentou a taxa... Emissão de valores imobiliários. Aumentou a taxa de fiscalização de nós, pobres auditores, 240% de aumento. E acham que está certo. Acho que está certo. Então, nós estamos brincando de país. Na verdade, é o seguinte, a Lília, que é especializada em coaching, quando a gente começa a ver essas coisas, essas estrepulias, onde o Brasil se meteu, a gente fica repensando assim, bom, ou pensando, outras pessoas repensando, eu fico repensando essas coisas. Será que eu estou errado quando a gente defende uma reestruturação total, um repensar da função do Estado na sociedade brasileira? E aí tu tem que chegar a gente chega à seguinte conclusão. Eu falei com várias pessoas, liberais, não liberais, de esquerda, de direita, e as pessoas hoje estão chegando a essa conclusão. O Estado brasileiro é muito gigantesco, o Estado brasileiro é mal gerido, os políticos são mal formados, mal intencionados. Quer dizer, eu acho que tudo tem a ver com essa questão do coaching. Quer dizer, o político tem que saber administrar a coisa pública mais do que a sua coisa privada, porque ele está tratando de bens que não são dele. Tu não acha? Na verdade, o Estado também é muito permissivo, porque dá Com essa certeza. liberdade para que as pessoas que não têm o discernimento de até onde podem ir, usufruírem do bem que não é seu. Então, o Estado no Brasil nasce. Eu acho que nós temos que começar do zero, fazer uma reforma total. E eu acho que a nação brasileira não está preparada para isso. Não tem educação para fazer isso. Aí tu chega no ponto fundamental. Não tem cultura, não tem educação. Até para exigir isso. Exatamente. Porque ela tem que fazer a parte dela também. Lógico. É que eu falo, às vezes, para amigos meus, que são muito bem aposentados, aí, ganhando no Estado 35, 40 mil, tal, enquanto meu INSS me paga 4 mil, né? Ainda estou satisfeito, porque a gerente lá da minha agência ainda diz que eu sou a maior conta da agência do INSS. Que eu mais ganho na agência sou eu. Aí eu vejo os amigos, né, com todos os direitos que eles têm. 35, 40, eu conheço gente que ganha 50 e poucos pau por mês. E acha que está tudo certo. Né? Só que esse conjunto de leis e regulamentos e decretos que permitiram que essas coisas acontecem, né? Nós estamos com absoluta falta de um sentido de nação. Você viaja em outros países, você vai aos Estados Unidos, o sentido de nação que o americano tem pode ter todos os defeitos, mas isso eles têm. Um sentido de
responsabilidades do cidadão. Com a nação, em primeiro lugar. Com a nação. O respeito ao presidente da República. E aqui se passa o seguinte, o funcionário público, olha, nada contra o funcionário público, mas nós temos que tocar nessa ferida. O funcionário público, acha que o governo tem recursos ilimitados, que ele pode prover o que quiser, e aí veio a Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que só incrementou um lado da questão, o lado dos direitos, garantindo direitos que não dizem nada a respeito de justiça, do ponto de vista social, e nenhum dever. Quer dizer, então hoje tu vê os líderes sindicais, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas de fora, eles não querem saber de abrir mão de nada. E eu dou um exemplo aqui, por exemplo, há 2 meses atrás, há 3 meses atrás, o que houve? E aí a questão ideológica, quer dizer, quando a ideologia me favorece, eu cedo parte do que eu quero. Por exemplo, a CUT, aqui ela firma o pé contra atraso de salário, contra a retirada de direitos, mas lá no governo federal, né, porque o PT é o governo, eles aceitam até a redução de salários, como aconteceu. A CUT aceitou reduzir. Nunca aconteceu na história do Brasil um sindicato, uma representação sindical de trabalhadores aceitar passivamente redução de salários. A CUT aceitou porque o PT é o governo. Isso é desavergonhadamente, é descaradamente imoral. Este é o problema do sindicalismo brasileiro. Quer dizer, acha que o Estado pode tudo. Nós falimos a nação. A nação brasileira está falida de alto a baixo. Falida, total. O Brasil está falido. E eu acho que isso aí, eu até mandei um artigo que eu escrevi, que chega de mentira ao povo brasileiro, porque teve uma repercussão muito interessante, porque justamente muitas pessoas não se deram conta, não é, do nível de falência do país. Não é? E se nós continuarmos com essa política e sem fazer nada, e sem nós tomarmos medidas, pode me cobrar daqui a algum tempo. Vai vir alguém que vai tomar a sério esse país e vai dar um calote nacional. Uhum. Não vai ser plano Collor. Não vai ser Dona Zé, vai ser muito pior. Muito pior. Muito pior. E não vai ter saída, vai ter que ser aquilo ali. Porque não é possível o país sair do governo Itamar Franco com uma dívida interna de 70 bilhões e está em 2 trilhões e vão para 3 trilhões e 300 bilhões no final do ano que vem. E o governo aqui também tem gente que é muita ingenuidade, é estar muito fora de órbita, achando que o atual governador está escondendo o jogo, não quer pagar porque não tenha dinheiro, mas porque não quer. Então, olha, deixa de ingenuidade, o Estado não pode tudo, quem dá recursos para o Estado é a iniciativa privada que está desmoralizada, a iniciativa privada que está sucateada por esse governo, a partir do governo federal de Brasília. Nazi, muito obrigado pelas tuas avaliações. Bom. E até ver se vem mais seguido. Eu sei que tu viaja muito, né? Inclusive para o exterior, aí, conferências e tal. Não, parar um pouquinho e vai estar mais tempo aqui. É realmente importante essas avaliações, né? Porque a intenção do programa é justamente esclarecer as pessoas para o que realmente está acontecendo aí. Um rápido intervalo, já voltamos.